no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Se você tiver com a tua Bíblia aí, você abre ela. Está aqui. Diz assim: mas a todos quanto receberam, olha só, mas a quantos? Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome. Olha aqui para mim. Primeiro culto do ano, primeira adoração do ano. Sem brincadeira, se deixasse esse povo aqui, nós ia ficar até amanhã, até acabar com as cordas vocais de todo mundo, estourar todas as cordas de violão e guitarra, baixo, e acabar com todas as peles da bateria. Nós ia ficar tocando aqui, porque eu não sei, você estava palpável a presença de Deus aqui. Mas nós que entregamos a nossa vida para Jesus, nós estamos lendo esse texto: a todos que o receberam. Como assim receberam? Foi Deus quem nos chamou, foi Jesus quem escolheu você. Não foi você quem escolheu Jesus, Jesus te escolheu. Lembra que ele fala isso? Não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês, para que vocês vão e deem fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, todos que o receberam como Senhor e Salvador, ganhou o poder de ser chamado filho. Fala poder. Esse texto me mostra e nos ensina que há poder em ser filho. Olha aqui para mim. Há poder em ser filho de Deus. Jesus Cristo, o único Filho de Deus, o primogênito dentre os mortos, a primícia dos que dormem é Cristo. Ele virá nos buscar, Ele nos enxertou na paternidade de Deus. Então, por adoção, nós fomos inseridos na paternidade de Deus. Esse processo de adoção, ele traz para nós uma coisa que se chama-se transformação, metanoia, mudança, ou também conhecida como, fugiu a palavra, como conversão. Trouxe conversão não somente para nossa carne, mas principalmente e intensamente para dentro do seu coração. Só que o que acontece, irmãos, que 2021, esse ano que nós estamos iniciando, esse é o primeiro dia de 2021. Essas palavras têm muita importância. Tudo que é primeiro tem importância. Eu não vou dar spoiler da mensagem que vai ter sobre primícias, mas quando você canta, né? Quem aqui já criou seus filhos até a adolescência, sabe que chega um momento que preciso de um golinho de água que enroscou aqui. Enroscou. Já foi. Deu. Olha só. O que acontece? Nesse ano que passou, nós somos muito, obrigado filha, muito provados de tudo quanto é forma. Com gás, ó. Fomos provados de várias formas, irmãos. Como nós falamos domingo passado. Mas uma coisa, queridos, que você precisa compreender em 2021. Precisa compreender que nós como igreja não podemos mais andar como órfãos. Nós não podemos mais andar como bastardos, porque nós temos um Pai. Nós temos um Pai que Ele entregou o seu Filho, morreu por nós, nos inseriu à família de Deus. Então agora nós temos um Espírito que clama, Abba Pai. E nós lemos quando Paulo nos ensina que este amor foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, nos foi dado. Então existe na pessoa do Espírito Santo a paternidade de Deus. Então quando você recebe Jesus como teu Senhor e Salvador, porque você o recebe como Senhor e Salvador, Ele fala aqui no final do versículo: a todos os que creram no seu nome. Então você começa um processo. E aí, irmãos, muitos de nós muitas vezes andamos, talvez não o tempo todo, mas talvez em algum momento andamos como bastardos.
andamos como se fôssemos órfãos. Andamos como a Fran estava sentindo ontem, orando, o clamor da Fran ontem, nossa oração na virada, ela foi: Senhor, aumenta a nossa sensibilidade da Tua presença, nos mantém mais alertas à Tua presença. Senhor, nós sempre estamos andando com o Senhor do nosso lado. Sempre Deus está do seu lado, o tempo todo, o Espírito Santo de Deus está do seu lado. Isso quando você não está possuído dele, que essa é a intenção dele. Só que muitas vezes nós ficamos andando como órfãos e bastardos, como nós éramos antes de conhecer Jesus. Antes de conhecer. E Paulo fala em 2 Coríntios, você que conseguir abrir lá, 2 Coríntios capítulo 5, você vai ler um texto que está assim, versículo 14. Ajeitar o microfone. Melhorou, Rony? Isso. 5,14. Pois o amor de Cristo nos constrange. Olha isso aqui, irmãos. 2 Coríntios 5,14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Assim, versículo 16. Assim que nós, daqui por diante, olha como Paulo escreve um momento específico. Daqui para diante. O que é esse momento? O momento em que você recebeu Jesus como teu Senhor e Salvador. E como você creu no nome dele. Então quando você crê, vem fé. Porque a salvação vem a salvação é pela graça mediante a fé. Então, ele fala assim: a partir daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Ninguém. Ou seja, eu não devo mais, agora que eu estou num processo, eu como cristão, eu preciso entender que eu não posso mais julgar ninguém segundo a carne. Eu preciso olhar segundo a ótica de Cristo. Ninguém quem? A pessoa que não conhece Jesus. A pessoa que não conhece Jesus está dentro disso daí. O seu irmão em Cristo. Mas fulano, mas fulana. Sabe esse negócio, irmão, de coisinha de igreja? Porque eu fiquei ferido, eu me senti ofendido, isso tem que parar, sabe por quê? Porque quando você entender que você tem um pai, você vai entender que você também tem irmãos. E nessa grande família tem irmão que nasceu agora, tem irmão que está tropeçando, tem irmão que está com problema. Agora a palavra nos ensina: a ninguém mais conhecemos segundo a carne. Nem o próximo que não conhece Jesus, nem o seu irmão. Procure-se apresentar aprovado diante de Deus. A ninguém mais conhecemos segundo a carne. Continua o texto. Já agora não, ainda, né, que conhecemos Jesus segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. Você entendeu? Quando você entregou sua vida para Jesus, quando você recebeu Jesus como teu Salvador e Senhor, foi te dado o poder de se tornar filho de Deus. Vamos lá. Tem uma menininha que está doidinha para nascer já faz meses. Já faz 9 meses que já era para ter nascido. Qual vai ser o sobrenome dela? Almeida Costa. Emiliano, qual que é o teu sobrenome? Gonçalves de Oliveira. Seu Gerson? Miranda. Eu não vou falar para o João que o nome dele só ele consegue falar. Nome alemão é complicado, né? Alvaro, qual que é o teu sobrenome? Oliveira. Fala teu sobrenome aí.
Trípode, assim? Trípode. Nome italiano, né? Trípode. Se eu pegar a certidão de nascimento da tua filha, vai estar escrito o quê? Se pegar a minha certidão de nascimento, vai estar escrito Michel Álvaro Tizen. Dos meus filhos, Emanuel Tizen. Do Israel Tizen. Do Pedro Benedito Tizen. Irmão, se aqui nesse mundo nós carregamos uma cédula de identidade que carrega o nome do meu pai natural, pense como que é no reino espiritual quando você se torna filho de Deus. Pense o tamanho do poder que há. É por isso que Paulo falou: nós nos tornamos nova criatura, tudo se fez novo, inclusive o teu nome. Você agora tem um DNA do céu, né, Salvador? Um DNA celestial. Não permita que circunstâncias naturais mudem o seu futuro sobrenatural, irmão. Tem uma frase que eu acho meio forte, mas para um cristão maduro vai entender: não permita que ninguém decida o teu futuro. É uma verdade. A única pessoa que pode definir o seu futuro, sabe quem é? Você, alcançando aquilo que está escrito nos livros de Deus sobre a tua vida. Salmo 139. Nova criatura, eis que se passaram, as coisas velhas, antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Irmão, toda vez que você andar, eu ouvi uma frase em inglês aqui agora, enquanto eu estava adorando, foi muito forte. Mas enquanto você anda, sabia que aquele salmo, quando eu passo pelo vale da sombra da morte, lá estás comigo. Quando eu ando pelo vale você vê que ele fala assim, quando eu ando ou quando eu passo. Então um cristão, ele anda no vale da sombra da morte, às vezes vai andar, só que a palavra do Senhor fala que 1000 caem ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Por quê? Porque tem um código, você e ele, que foi escrito de vermelho, de sangue de Jesus, que foi o processo de adoção da tua vida. Então, filho, processo de transformação, entender que o Espírito Santo vai te moldar de dentro para fora. Você pode ter muitos dons, muitos talentos, irmãos, mas Deus começa a receber tudo isso quando isso começa a vir de dentro do teu coração para fora. Agora olha só, vem comigo para Colossenses. Roubaram na minha Bíblia, Colossenses aqui. Filho, processo de transformação, amém? Olha o que nós vamos ler aqui em Colossenses, no capítulo 1, versículo 24. Agora, Paulo está escrevendo essa carta à igreja de Colossenses, dos Colossenses. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Eis aqui um sofrimento que glorifica o nome de Jesus. Olha para mim aqui, querido. Muitas das vezes você sofreu coisas em 2020, sabe por quê? Porque você fugiu do sofrimento que glorifica Jesus. Quando nós abraçamos o chamado de Deus para sofrer algo por Ele, pode ter certeza que você vai alcançar uma abundância de graça e favor na tua vida. Paulo fala isso, 25, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estiver oculto. Olha aqui o versículo 26. O mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória. Olha isso aqui, queridos. A riqueza da glória
deste mistério entre os gentios. Fala, riqueza da glória. Você sabia que toda nação, o tesouro acumulado que ela tem, o valor que ela contém, eles podem falar quanto quiser, né? Só que toda moeda, por exemplo, a Casa da Moeda, pelo menos era assim, depois de tudo que está acontecendo, eu já não sei mais, mas era assim. Todo tesouro nacional, toda quantidade de dinheiro de uma nação, ela precisava ter um lastro. Lastro, o que é lastro? É o que segura, é o que dá firmeza, não é algo só fictício. Então, se uma nação tem lá, sei lá, vamos falar que o Brasil tem, você usar $1 trilhão de dólares de tesouro, ele precisa ter no tesouro guardado 1 trilhão em ouro. Em ouro. Então, tudo que é real precisa de lastro. Para uma nação dizer que tem lá 100 bilhões de recursos, de dinheiro, de capital, eles precisam ter 100 bilhões de lastro de ouro. Agora olha aqui para mim, querido. O Senhor é o Senhor do ouro e da prata. Ele nos disse que em Cristo nós seríamos mais do que vencedores. Amém? Ele falou que nele nós teríamos vida e vida em abundância. Ele nos ensina que Ele é o bom pastor. Ele nos ensina que em pastos verdejantes nós repousamos. Ele nos ensina essas coisas. Ele fala para nós, irmãos, que ainda que o pai e uma mãe abandonem o seu filho, Ele jamais nos abandonaria. Ele falou que jamais te rejeitei, nunca te abandonarei. É o que o Senhor fala. Ele falou, pede-me as nações, eu já te darei por herança, e os confins da terra por sua propriedade. Deus falou isso em Salmo 2. Onde que está o lastro disso tudo? Riquezas da glória, onde está o lastro disso tudo? Sangue de Jesus. Sangue de Jesus. O testemunho de Cristo, o sangue de Jesus. Igreja amada minha, entenda o que o sangue do Cordeiro de Jesus significa para a tua vida. Olhe para a cruz e não enxergue a ofensa, porque a cruz é ofensa. Olhe para a cruz e não enxergue apenas a injustiça, enxergue a justiça, mas olhe para a cruz e olhe para a cor que você se tornou. Alvo como a neve. Esse processo de nova criatura te torna alvo como a neve. Mas deixa eu falar algo para você, para encerrar a parte da mensagem. Tudo que nós formos ministrar em 2020, eu creio que vai estar totalmente ligado a esse nível de mensagem. Igreja, olha que esse texto nos ensina. Vocês agora vamos para o versículo então 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer. O que ele está falando aqui é o seguinte: eu quero que vocês conheçam. Eles não conheceram, eu não quis que eles conhecessem, eu quis que vocês conhecessem. A minha vontade é que vocês conheçam, que vocês entendam, que vocês recebam. É isso que Deus está nos ensinando. Ao qual Deus quis dar a conhecer qual é a riqueza da glória desse mistério entre os gentios nós, isto é, Cristo em nós, a esperança da glória de Deus. Cristo em vós, a esperança da glória de Deus. Então olha para mim, querida igreja. Sentimentos que você está querendo carregar de 2020, ou você os abandona hoje, ou eles vão te corroer até o final do ano. Como assim, pastor?
Pode ser que não aconteça. Quando eu vou para a carta de Paulo aos Tessalonicenses, eu consigo entender. E eu não vou entrar nesse texto que é muito profundo e não vem ao caso agora. Mas se no teu coração você ainda está guardando sentimentos de mágoa, de rancor, de injustiça, ei, a única pessoa que morreu por você chama-se Jesus Cristo. A única pessoa que é leal até o fim é Jesus Cristo. A única pessoa que é fiel até o fim chama-se Jesus Cristo. O ser humano é enganoso, o coração do homem é enganoso. E o texto, quando ele fala assim: Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. A palavra de primícia que eu quero entregar para a igreja é essa: você se tornou filho. Parem de fugir do processo, porque esse processo é de santificação, é de justificação. Por que Deus está te transformando? Para te ver mal? Não, é porque Ele quer fazer a glória de Deus brilhar na tua vida. A glória, a manifestação da glória. Jesus Cristo falou em Mateus, rapidinho, Mateus 25, perdão. Então o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre delas eram nécias, tolas, burra, e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. As tolas, elas estavam com lâmpada, né? A gente já pregou sobre isso aqui há pouco tempo atrás, então eu não vou repregar. As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, sabe, irmãos, o que a gente carregou até 2020 foi suficiente, mas Deus está pedindo algo além das lâmpadas. O tempo que nós vivemos é um tempo de além das lâmpadas. Deus está falando na nossa igreja, irmãos. O que o Espírito Santo me mostrou enquanto nós estávamos na adoração é muito forte que nós vamos experimentar. É muito forte o que nós vamos experimentar. Mas eu volto a falar, está tudo relacionado ao seu sim. A mesma intensidade que vai haver a revelação da manifestação da glória dele da tua vida, vai ser na mesma proporção do seu sim, da sua disponibilidade para com Jesus, da sua disponibilidade para Deus e com as coisas de Deus. Não é igreja, eu vou na igreja, eu vou fazer algo na igreja. Não, você vai servir a Deus como igreja. Se é no prédio da igreja, aleluia. Se é com os irmãos, é na igreja, aleluia. Se é no instituto, aleluia. Se é no ministério de intercessão, de oração, que tem dado muito fruto esses anos assim. Na verdade, irmão, se a gente for ver bem mesmo, todos os ministérios da nossa igreja em meio de pandemia cresceram. Todos. Olha a mídia. Tiveram que se desenrolar nos 30. Sem equipamento, irmão. Você não está vendo câmera Ultra HD aqui, está vendo o celular da turma, inclusive o meu. Está em algum lugar, acho que é aquele dali. Está ali. O ministério de louvor, o Gabo se desdobrou em 400 esse ano. Né, Gabo? Glória a Deus pela tua vida, filho. Ali, sabe, o tempo inteiro. Se eu for para ser grato a todos, irmãos, falar com todo mundo é muita gente, mas nós aprendemos. Só que o que Deus está pedindo de nós é além da lâmpada. Além da lâmpada. Me dá vontade de chorar, porque o Senhor está olhando para nós e fala assim: ei, eu quero algo mais do que a tua lâmpada acesa. Eu quero a tua botija cheia.
Eu quero a tua botija cheia de óleo. Pare de buscar óleo onde não tem óleo. Só tem confusão. Só tem intriga. Só tem maledicência. Só tem inveja, porfia, pessoas odiosas e cheias de ódio, homens cheios de cobiça. Busquem óleo, sabe aonde? Na fonte. Na fonte, que é o Espírito Santo. O seu relacionamento com Deus esse ano precisa ser diferente. Precisa ser diferente. Sabe, irmão, é culto de primícia. Aquilo que você sabe que você precisa parar de fazer, pare de fazer. Simples. Não culpe mais ninguém. Pare de responsabilizar outras pessoas. E deixa o Espírito Santo de Deus te dar uma botija cheia de óleo. Os odres foram trocados. Eu creio, irmãos, que o ano passado foi o ano do vinho novo, chegou bem. Eu acho que foi só o ano da troca de odre. Eu acho que o vinho mesmo, nós vamos começar a experimentar aqui, sabe por quê? Porque Deus, ele tem uma característica fantástica. Quanto mais você se esvazia, mais Ele enche. Quanto mais você se esvazia, mais Ele enche. Quanto mais você deixa queimar o azeite que está ali dentro, mais Ele coloca azeite. Porque o que importa é que você seja sal da terra e luz no mundo. Presta atenção. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis aí o noivo! Eis aí o noivo, ele está vindo! É que não é um livro da Nárnia, irmão. Não é um Senhor dos Anéis, não é um Matrix. É a Bíblia. Vai haver um momento em que vai estar alguém, vai gritar: eis aí o noivo! E ali vai ser separado os que estão com botija que não estão. E não adianta culpar ninguém, porque o Senhor vai falar assim: Senhor, nós voltamos, não te conheço. Está no texto, irmãos, foi Jesus falando. Mas deixa eu falar algo para você, o que Deus quer fazer na tua vida e através da tua vida esse ano, irmãos. Eu queria ficar aqui falando algo que você vai ser muito abençoado, próspero. Não. Você vai ser usado por Deus. Você vai queimar por Deus. Você vai se apaixonar por Jesus. Você vai viver por Jesus. Você vai viver com Jesus. Aí isso vai te trazer, porque Jesus não mente igual muitos de nós mentimos. Sabe por que você não crê nisso? E fica: não, mas eu tenho que conseguir as coisas. Porque você é mentiroso. Você mente para Deus. Quando você diz que entregou a vida para Ele, mas não entregou. O que eu estou falando aqui é que nós vamos viver para Deus, com Deus, em Deus, para Deus, o tempo inteiro. E Ele falou o seguinte: busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Esse ano, irmãos, não é ano de medo, não é ano de não sei, não é ano disso. É ano sim, nós puxar as mangas para cima, calçar uma bota de guerra, irmãos. Lembre-se que eu estou falando de Jesus Cristo, tá, irmãos? Eu estou falando de Jesus Cristo, o nosso general. É tempo de arregaçar as mangas, irmãos. Gastar e se deixar gastar por Jesus. Aonde, pastor? Aonde, pastor? Na vida das pessoas. Na vida das pessoas. Ganhando almas para o Senhor Jesus. Pastor, mas já tem 3 anos que eu estou ali tentando. Calma, querido, não desista. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Pode ser que chegue um momento que aconteça aquilo que Paulo fala: entrega-se aí ao Satanás para que o Espírito se salve. Pode acontecer. A decisão sempre vai ser da pessoa. Mas o que eu quero falar para você, que o que Deus quer fazer através da tua vida
talvez você nunca experimentou desde que você se converteu. Vai depender da intensidade do seu sim. Porque, irmãos, não tem como nós falar num culto quantas promessas Deus tem para a tua vida. Só tem uma certeza: Deus não perde. Deus não fica devedor. Se Ele diz: tornem vocês para mim e eu o tornarei para vós, é porque Ele vai fazer isso. Torne-se você para Ele, para que Ele torne-se para você. Diz o Senhor dos Exércitos. Se organize, faça suas metas, seus alvos. Daqui a pouco nós vamos ter oferta de primícia. Coloque os seus alvos ali. Nos próximos cultos vamos dar vários testemunhos de primícia. Tem tantos, irmãos, tantos testemunhos aqui de primícias. Mas coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Esse é o clamor do Espírito para a nossa igreja para esse ano. Coloque em primeiro lugar o reino de Deus. Pastor, mas se eu cansar? Irmãos, nós somos os líderes dessa igreja, temos muitos líderes aqui conosco. Nós vamos trabalhar para você não cansar. Só que se de repente aquilo que Deus te pediu te cansar, lembre-se que é um cansaço que glorifica Jesus. Lembre-se que o nosso verdadeiro descanso é somente lá na Nova Jerusalém. É só com Jesus. Entregue seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Filho não anda como bastardo, filho é filho. Filho tem o DNA mudado, DNA celestial. Filho tem a identidade do Pai. O Pai que botou fogo no sol, o Pai que criou todas as coisas, é o seu Pai. Ele te chama para ser transformado. Não tenha medo do vale. Quando Ele te chamava o vale, ande pelo vale, porque talvez você vá conhecê-lo de verdade. Talvez no alto monte você está conhecendo Ele de ouvir falar, mas quando você descer no vale, talvez você possa conhecê-lo face a face. Eu não estou profetizando que esse ano vai ser um ano de vale, irmão. Eu estou profetizando que nós vamos viver uma vida digna do Senhor Jesus. Fé. Domingo, irmão, nós vamos falar sobre algo poderoso. Não perca domingo. E por último, mantenha a sua, não somente a lâmpada, mas a botija. Vou falar só mais uma vez. Mantenha a sua lâmpada acesa, mas também traga a sua botija.